Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Olha, essa aqui é mais uma edição de quinta-feira do Varejo Cast News. Semana 32 no ar. Bora lá que essa semana tá recheado de conteúdo para você. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por BIP Brasil, OneBeat, Sigam. É isso aí, Caio Camargo, Varejo Cast News do ar. Obrigado a você que está aí nos ouvindo e que sempre ouve e manda suas mensagens. Então não esquece aí de comentar, marcar, seguir. Se você não segue a gente ainda, vai lá e segue, se é YouTube, se é Spotify, se é Apple, Google Cast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, seja a sua plataforma preferida. Não deixa de ir lá seguir, porque quando você segue, aumenta nosso alcance. Quando você comenta, quando você compartilha, aumenta nosso alcance, a gente chega para mais gente. Então a gente conta aí, né, do mesmo jeito que eu e o Caio, a gente senta aqui tentando ajudar vocês aí no dia a dia, que a gente sabe que é muito corrido, né, Caio? Então, trazendo informações que podem inspirar você, que podem trazer uma expansão de consciência do que você pode fazer, melhorar no seu negócio. A gente também pede a sua generosidade de um tempinho para fazer aí um comentário, compartilhar, mas principalmente clicar em seguir ali, avaliar a gente, né, na sua plataforma e sempre que puder deixar um comentário. Beleza? Exato, Fred. E olha, digo mais, tá? Para ajudar a gente também, uma coisa que você pode fazer, e aqui no link da descrição aqui, participar do nosso grupo, da nossa lista VIP, que aí toda semana, além dos episódios do Varejo Cast que você recebe diretamente no teu WhatsApp, você vai receber uma série de outros conteúdos aí, selecionados por mim e pelo Fred aqui, para você. Gratuito para sempre, então dá para colocar todos os seus colaboradores nesse grupo, você, seus amigos, todo mundo participa com a gente, são mais de 800 varejistas com a gente aqui, a gente quer expandir que cada vez mais aqui, ficar cada vez mais próximo de você. Então, tamo junto nessa história. Vamos de notícias, Caio Camargo. Bora. Caixa atinge R$1 bilhão em dívidas negociadas pelo Desenrola Brasil. Muito bem, cara. Ó, lá do mercado de consumo, né, dos amigos do mercado de consumo, cara, Fred, acho importante a gente trazer essa pauta, não pelo assunto político, de fato a gente não gosta de trazer temas políticos aqui, mas é uma questão da economia e é importante no momento do varejo. A gente sabe que muito do varejo aqui está com uma dificuldade de crescimento por conta do que o consumidor está endividado. A gente fala muito de taxa de juros no Brasil e essa semana começou uma baixa, 0,5% ainda insignificante para o mercado entender o que vai acontecer isso no futuro. Esse impacto a gente vai sentir lá na frente só dessa queda contínua, né, de maneira contínua. Só que o fato é que você, tirando o consumidor, né, da lista negra lá, do Serasa, do SPC, você vai fomentar com esse cara, talvez entrar novamente. Existe um porém nessa conversa ainda, o custo de vida no Brasil ainda está alto, embora a inflação comece a baixar, mas tomara aqui com essa história que o Desenrola e traga um impacto positivo aqui para a economia e para o varejo. Pessoas menos endividadas são pessoas mais propícias a comprar nessa história toda. Então, bacana aí o programa aí do Desenrola Brasil. E tem um fator aí, né, Caio, que a gente não pode deixar de comentar. O grande impacto disso é que essas pessoas voltam a ter o nome limpo. Voltando a ter o nome limpo, volta a ter crédito. Voltando a ter crédito, volta a poder consumir, né, Caio? Então, eu acho que pro varejo o impacto tá aí, né, meu amigo? Não, total. É exatamente o que eu falo. Sem nome sujo na praça, como diz o jargão, o cara tá ávido ou não lá. Eu acredito que existe um porém nessa história toda, porque o custo de vida ainda tá difícil. Grande parte da renda do cara ainda tá para subsistência dele. Então assim, o supérfluo, alguns tipos de compras ainda estão mais difíceis de acontecer nesse exato momento, mas o que a gente sempre diz aqui nos episódios, né, é difícil prever economia, eu gosto sempre de pontuar como é que a gente tá nesse momento. Hoje, eu me sinto mais otimista do que eu estava no começo do ano. Então eu acho que esse é um bom ponto de considerar. Eu entendo que o consumidor também está se colocando um pouco mais otimista, vamos ver como é que isso impacta no varejo, espero que de maneira positivamente aí nos próximos tempos. Mais uma notícia lá dos queridos amigos do Mercado e Consumo, Caio. O Mercado Livre lança serviço gratuito para disputar espaço no streaming. Vai ser o Mercado Play. Olá, cara, tá vendo só? Acho que a gente começa a ter de volta uma coisa que a gente tinha antes da pandemia, Fred, que era o papo dos super apps. Lembra? Antes da pandemia a gente falava dos super aplicativos, aí tinha o pessoal lá da China, do Alibaba, o WeChat acontecendo.
Acho que a gente volta a começar a ter esse papo, e aí o Mercado Livre está abrindo para o streaming, por quê? Para fazer o usuário usar o Mercado Livre, a plataforma dele, para mais do que apenas consumir produtos ou comprar coisas. O Magazine Luiza já tentou isso no passado também, não com streaming, mas com plataformas de conteúdo, Nerd, né, o canal do Nerd e tal, começou atrás de algumas plataformas dessas assim, né, de esportes também, e acho que agora o Mercado Livre está entrando nessa plataforma de vídeo, né, que seja a plataforma que você assiste vídeo, compra alguma coisa, já tem a parte de crédito, financiamento, então acredito que a gente volta mais do que nunca aos termos de ecossistemas de negócios das empresas. Concorda, meu amigo? Eu ia até dizer, eu acho que é muito mais ecossistema, até, né, relembrando aí o episódio que a gente falou sobre o consumidor zero, que fala sobre ecossistema, né, e fala muito sobre essa importância de você, quando está falando de zero fronteiras, ou seja, a fragmentação da jornada do consumidor, então o quanto é importante também você ampliar o seu ecossistema. Então eu acho que é muito mais ecossistema do que super app, porque o conceito de super app, você tem tudo no mesmo app, e não necessariamente esse ecossistema está no mesmo aplicativo. Por exemplo, a Amazon, que já tem o Amazon Music, não está dentro do aplicativo da Amazon, você tem um Exato. aplicativo à parte. Então é muito mais o ecossistema, como você complementou, e aí vai um ponto muito importante, que é base de dados, que é uma coisa que a gente também falou da importância e de quanto o varejista que souber cuidar, tratar e aumentar essa base de dados, uma base de dados higienizada, com muito uma informação de hábitos de consumo, como ele vai ter valor para a indústria, né, Caio? Que não, por muitos não terem contato direto com essa base, não tem essas informações, então o varejista tem muito mais ali acesso a dados de comportamento, hábitos de consumo. Então é muito importante a gente olhar também esta importância de você ampliar o ecossistema. Por enquanto é gratuito, ou seja, posso estar completamente enganado, mas é para que você tenha uma entrada muito grande, né, de tanto Exato. de quem já faz parte das outras plataformas, dos outros canais do Mercado Livre, como também de quem está nos concorrentes aderirem ao Mercado Play, e aí depois você começa com freemium, uma parte gratuita, com propagandas, e quem não quer propaganda, paga por isso. Aí você cria uma nova fonte de lucro, você cria uma nova fonte de receita. Por enquanto é uma fonte de dados, né? Depois vira uma fonte de receita também. Na verdade é uma fonte de receita também, tá, Fred? Traz uma linha aqui do conteúdo, falando que boa parte aqui, um dos focos é usar isso também como retail media. Uma vez que eu vou ter o conteúdo gratuito, eu vou ofertar espaço de anunciante, como qualquer canal aberto, né, faz hoje. Boa. Então existe uma fonte de receita. E só pra gente finalizar o impacto disso tudo nessa história, a Netflix hoje, em 100 países operando, são 238 milhões de pessoas usuários ativos, né, nessa história hoje. O Mercado Livre hoje na América Latina tem 150 milhões de usuários ativos, ou seja, já chega com uma capacidade de força ali, cara, se todo mundo começa a assistir, uma vez que é gratuito, com um tamanho aí mais do que metade, né, do que o mercado, do que o Netflix aqui, que é uma referência de streaming hoje. Como você trouxe muito bem, né, eu tinha esquecido dessa parte aí, então ele já começa com a fonte de receita, que é a mídia, com a possibilidade de ter uma segunda fonte de receita, que é a receita recorrente de uma possível assinatura lá depois, e você tem toda essa capilaridade de trabalhar dados, né, entre as plataformas, e a partir daí você se torna ainda mais importante e mais relevante, né, Caio? Notícia que tá lá no nosso querido LinkedIn: 52% deixaria de aceitar emprego que não fosse híbrido ou remoto. Ô, Caio, mais uma vez aí, essa nova geração, né, a geração... Também não é só uma questão de nova geração, mas as pessoas que se encontraram no momento pandemia, trabalhando em casa, e viram que isso não é ruim, pelo contrário, né? E que essa possibilidade, né? E isso, cara, isso é muito interessante, uma coisa que eu tenho falado muito, a gente já falou aqui, essa questão de que quando você expande consciência, é muito difícil querer algo que você não conhece, né? Ou seja, por que agora as pessoas estão demandando isso? Por que não antes? Porque não existia a possibilidade do trabalho remoto antes. Isso não era realidade. Então, na hora que eu dou acesso às pessoas a algo que
é melhor para elas não querem voltar para aquele ambiente que elas consideram que é inferior ao ambiente que ela tem hoje. Isso vai muito em conta do que a gente falou com, né, do Ferreirinha, do paladar não retrocede. Eu ia puxar exatamente isso, velho. Então tem que ter um monte de coisa aí que é importante a gente perceber que quando a gente conhece, daí você que está nos ouvindo, a importância de expandir consciência, né? Você fica mais crítico, você começa a reconhecer coisas que você não conhecia, né? Então quem conhece, reconhece. Então isso é fundamental. Então a gente vê aí também, né, só para passar a bola para você, essa questão da influência, né, desse hábito, desse comportamento aí no ambiente de trabalho e pressionando as empresas, que muitas delas disseram que iam trabalhar só remotamente, mas as Big Techs estão exigindo a volta para os escritórios e está gerando muita insatisfação, Caio Camargo. Então, mas na nossa pauta aqui, o varejo, acho que o buraco é mais embaixo, como diria o ditado popular aqui, né, cara? A gente tá com um desafio grande quando a gente fala de loja física, de experiência e tal, convencer, principalmente a nova geração, ou no momento atual, as pessoas de trabalhar numa jornada de 6x1 no varejo, com sábado, domingo, feriado, horário noturno. Tem sido um desafio extra aqui, trazer pessoas com interesse ou com paixão pelo varejo, já sabendo que o salário já não é um grande atrativo nesse mercado, principalmente o salário de entrada, né? Quanto mais ainda os horários nessa história. Você falou uma coisa aí que o nosso grande Yannis, nosso editor aqui, quem comanda a mágica aí por trás disso tudo, o Yannis me mandou aqui, cara, uma coisa que ainda complica mais quando a gente fala de varejo, né? Saiu uma notícia no Povo, uma mídia, né, um jornal e tudo, dizendo um estudo da Harvard listando os 7 trabalhos que mais geram infelicidade, velho. Eu vi. Adivinha. Então, uma lanterninha, mas a gente tá na lista, né? Varejo tá na lista. Tá na lanterninha da lista. Comércio varejista é um dos 7 trabalhos que mais causam infelicidade, meu amigo. E veja que, quando a gente bota geral, mas se a gente for pro 6º, é atendimento ao cliente, que tem muito aonde? Também no varejo. É mais um dificultador, né, Caio? Sim, concordo. Mas só pra gente frisar aqui pra nossa audiência aqui do que a gente tá falando aqui no conteúdo, né? Foram mais de 7 mil pessoas entrevistadas pelo LinkedIn, lembrando que é um canal principalmente de carreira, né? O LinkedIn nessa história toda, ó. 25% fazem questão do híbrido. E 27%, cara, fazem questão do 100% remoto. Olha o desafio para qualquer empresa. Outros 9% disseram que só aceitariam trabalhar presencialmente e 39% tanto faz. 39 com 9 dá o 48%. 48% até topam um trabalho presencial, né, nessa história, ou tanto faz, mas 52% muito forte posicionado com carreiras que não. Isso traz um desafio para o varejo. A gente já está vendo o varejo respondendo com automatização, por exemplo, onde falta gente, bota automatizado, bota totem para atender, bota alguma coisa, é bom? Não é, mas é o que tem para hoje. A mesa também do restaurante, tudo mais e tal, para facilitar um pouco esse déficit de mão de obra que a gente tem no varejo. A gente já vem isso, já vem falando desde janeiro, que a gente viu lá em Nova York, né, todo mundo desesperado para contratar, e a gente entende que é uma realidade no Brasil. Não tem uma palestra que eu ou você não faça, que a gente não pergunta como tá difícil trabalhar hoje no varejo, e todo mundo é unânime em falar que tá muito difícil contratar para o varejo, principalmente cargo de entrada, né? Principalmente o vendedor tradicional tal, esse é o cara que fala, não, imagina, vou trabalhar 6x1 para receber um salário de base, mais a comissão, ok, mas poxa, eu gasto isso no final de semana. Tem várias histórias homéricas ali das pessoas que contratam que nos contam essas histórias aqui, né, tal. Não vale dividir, mas é um fato. Eu vi um exemplo, foi apresentado na NRF em relação ao varejo, que às vezes a pessoa dizendo, tá, mas eu em loja, como é que eu posso oferecer um trabalho remoto para um funcionário de loja? E aí teve um exemplo da Bonobos, que é uma marca de moda que começou digital e foi comprada pela Microsoft. Fez isso, começou na pandemia e isso se estendeu depois. Os vendedores, o pessoal de loja, eles têm 1 ou 2 dias por semana que eles podem trabalhar de casa. Esse trabalho de casa é o que? Eles vão assumir as redes sociais, o WhatsApp, ou seja, as vendas digitais, atendimento e vendas digitais. Então eu achei esse exemplo muito bacana. Então, ó, vai ter um dia na semana ou 2 que você passa a ser a equipe de atendimento, suporte, vendas, o digital. Então ele vai fazendo com isso um giro e vai se tornando uma empresa atrativa no varejo dentro desse cenário que a gente vê
ver aí. Eu achei essa iniciativa bem interessante. Você que está nos ouvindo aí do varejo, se você tiver sugestões como essa, coloca pra gente aí que a gente quer saber o que está rolando de sugestão no varejo para se adaptar a essa questão do hibridismo no trabalho. De fato, quem quer ser contratado está buscando primeiro a liberdade e depois a responsabilidade. Mas eu falo com a nossa audiência aqui. Eu duvido que exista um varejista que esteja mais preocupado em o cara estar na loja ou em bater meta. Se é dado uma meta, esse vendedor bate a meta, que não precisasse estar na loja, mas o cara consegue trazer a venda, teria essa liberdade. A questão é que as pessoas estão buscando primeiro a liberdade, mas sem o compromisso da responsabilidade. Acho que os vendedores conseguem conquistar as vendas e conseguem sabiamente fazer a gestão de uma carteira de cliente, fazer uma gestão dessa comunicação, vender bem no ambiente híbrido, conseguem conquistar essa liberdade. Então acho que você, vendedor de loja, tá insatisfeito com essa questão de estar muito presencial e tudo mais, trabalhe de uma maneira ativa a mostrar que pode ser criado negócios em outro ambiente. Se é para trazer venda, tá todo mundo do seu lado. É assim que funciona. Perfeito. Você falou do ponto de vista do vendedor. Agora deixa eu falar do ponto de vista do empresário, que muitas vezes só vê o alcance de meta sendo possível dentro de loja. Então é muito importante você, líder, você, dono de negócio, também perceber que o mais importante é bater a meta, com a satisfação do cliente e tudo. Então, existem várias maneiras de bater a meta que não só vendendo dentro de loja. Então, é importante expandir canais, a gente já falou aqui de jornada fragmentada e tudo. Então, se você só depende da sua loja para vender, vai ficar cada vez mais difícil. Então, é muito importante expandir e ter no seu time gente que possa e saiba fazer isso também. Exatamente. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. Diante do cenário desafiador do varejo, é necessário alavancar os resultados através da intensidade digital. A BIP Brasil se propõe em ser a sua parceira, levando transformação digital hands-on através da experiência adquirida nos mais de 300 projetos realizados no varejo brasileiro. Vendas online e offline, comercial, marketing, supply chain, atendimento, back-office e serviços financeiros para não financeiras. Conheça mais em bipbrasil.com.br. Vamos lá, Alecrim, agora voltando aqui, ó, lá do portal Marketing Esportivo, a Nike prepara lançamento de rede de academias nos Estados Unidos. Ó, estavam falando de ecossistema agora, tá aí um varejista ampliando os seus braços aí de atuação no seu consumidor, com academias agora, cara, uma bela ideia. O que tu acha, mestre? Mais uma vez, é mais uma empresa indo ao encontro da ampliação de ecossistema. E aquele lance de um ponto que é aumente suas fontes de receita, suas fontes de lucro, para não depender de um ponto só, né? Então essa questão tem tudo a ver com o que a Nike trabalha com seus produtos e tudo. Então, achei uma iniciativa interessante. Lembrando, por mais que seja Nike, por mais que seja uma grande empresa, não é necessariamente já um sucesso, né? A gente lembra que a Nike já não obteve sucesso em algumas iniciativas. Por exemplo, a Nike tentou há um tempo atrás entrar no mundo do surf e não deu certo. Então, ela retirou ali aquele departamento de surf que tinha na época. Então, a mesma coisa é só para a gente pensar, mas a ideia é bem interessante, tem total integração com o propósito da marca e eu acho que vai ser muito interessante ver esse desenvolvimento desse novo canal, hein, Caio? Agora eu quero ver o cara ter a cara de pau de ir com uma outra marca malhar na academia.
Ainda tem isso, né, velho? Pô, o cara, academia da Nike, o cara vai de Adidas, né? Vai de On. Vai ser complexo isso, vai ser complexo, mas olha, é uma oportunidade de negócio, né? Quem sabe... Cara, será que a Nike vai dar desconto pra quem vai só de Nike? É possível, deveria ser, né? O cara da academia ter desconto na loja, deve ter alguma coisa assim, para essas parcerias menores. Não, se você chegar de Adidas, você paga o dobro, será? O treino é mais pesado, né, cara? O personal tá perto do treino lá. Mas é muito interessante isso, cara, essa visão de amplitude de ecossistema, sabe? Porque a gente, às vezes, né, não percebe o quanto determinados canais podem ser uma porta de entrada para o cara virar um membro da comunidade da marca, né? Eu lembro que a Harley Davidson, que tem uma cultura muito forte, a gente conversando nas expedições lá fora, visitando Harley Davidson, os caras falam que muitas vezes o produto de entrada é uma camiseta, é uma boina, né? Nós estamos falando de um cara que vai comprar uma moto de 10, 15, 20, 30 mil dólares, que começou comprando algo de $17, de $25, de $49, né, cara? Então a academia pode ser uma porta de entrada. Eu sou favorável ao troco todos os eu acho por um que eu sei, né, cara? Então teste caminhos, teste novidades. Uma empresa como essa consegue testar com um modelo desse. Próximo conteúdo aqui vindo lá da Forbes, cara. Olha só, a matéria que você trouxe aqui bem legal. Olha aqui, uma identificação de conteúdo criado por IA chega às redes sociais, né? Então, o Instagram adicionar um aviso que vai identificar quando a inteligência artificial desempenha um papel na criação de conteúdo. Ela que tem tudo a ver com o que a gente estava falando no episódio passado aqui dos publis, né, cara? E como vai impactar um pouco essa história toda, né? Cara, sensacional, bicho. Porque é uma coisa que a gente já estava falando, né? Eu venho falando nas palestras, cara, que daqui a pouco a gente ia ter que ter um made by human, né? Exato. Que é feito por um humano. E aí a gente vê uma iniciativa como essa, né? Começando pelo Instagram, ou seja, toda vez que a IA tiver uma participação relevante na criação daquele conteúdo, isso vai lá escrito que aquilo foi desenvolvido por IA, já automaticamente, né, cara? Não é a pessoa que vai ter que colocar lá. Então, isso é muito interessante, tem tudo a ver, como você falou, com o nosso episódio anterior, só que o nosso episódio anterior a gente sugeriu para as pessoas colocarem isso, já que isso não é automático, né, que aquilo lá é de uma maneira, né, você falou lá, deu os exemplos, quem não ouviu ainda, vai lá, o episódio de segunda-feira falando sobre a era dos reviews, ficou sensacional. E isso é muito importante, né, cara? Porque mostra uma transparência, né? Não tem problema de você usar uma ferramenta de IA, mas é importante a pessoa saber, né, se isso foi desenvolvido totalmente por você ou tem uma tecnologia ali envolvida. Isso não desmerece o trabalho, porque saber usar IA é o que a gente vem falando aqui, vai ser muito importante, cada vez mais relevante, né, meu amigo? Lembrando que em épocas de eleições, ou da pandemia mesmo, com Covid e tal, né, tanto o Twitter quanto o Instagram tinham um algoritmo que identificava conteúdo sobre isso e falando para as pessoas tomarem cuidado com esse tipo de conteúdo, evitando fake news e tudo mais, tal, né? Aqui o fato, já tem hoje algumas ferramentas que identificam, por exemplo, se um texto ou quanto desse texto foi criado por IA, né, foi editado por IA. Isso vai fazer um pouco do que a gente vem colocando como prerrogativa, né, Alekin? Que IA não é guru. IA é um estagiário, um assistente das pessoas. Então, não adianta você pedir para IA fazer todo o trabalho sozinho. Esses prompts muito prontos, esses modelos que os caras estão comprando aí pronto para trocar 2, 3 linhas e jogar lá, realmente talvez isso seja complexo. De repente você vai lá, jogou no chat GPT lá uma legenda do Instagram, você joga lá como conteúdo e fala, foi gerado por IA, não tem autenticidade. Então, lapidar um pouco o chat GPT ou qualquer outra ferramenta de IA que tenha no futuro vai fazer, além das imagens, né? Colocar uma pessoa interessante, tal, lá bebendo refrigerante, tal, é legal avisar que aquela imagem não é real, principalmente quando é uma coisa que é fora de um contexto de realidade. Então, acho uma ferramenta interessante e, de qualquer forma, nós vamos ter que se adaptar. Vai ter que se adaptar. E vamos ver, né, Caio, se isso vai chegar no Brasil, porque o que a matéria do Forbes fala é que isso já é uma consequência de um acordo feito com o governo americano, pelas Big Techs, né, para que haja um maior controle do uso da IA, né? Então vamos ver se isso aí vai chegar por aqui também, né, meu amigo? Eu acho que vai acabar chegando de uma maneira tal, porque a gente precisa de algum contexto. Se vai chegar ou não é um papo, mas eu acredito que vai chegar. A gente já teve agora há pouco, né, na televisão, na TV aberta, aquela questão da Elis Regina com a filha dela no carro, com uma série de consequências e conversas, se pode, se não pode, quando ela entrando. Então eu acredito que em algum momento a mídia ela vai passar por algum tipo de crivo de algoritmo, tal, nem que seja, só estamos identificando que vocês estão usando IA, não é um problema, mas estamos identificando que vocês estão usando IA para compor isso. Então, acho que tá dentro da história, até para que a gente não nos vendam histórias, uma vez que a IA está cada vez mais real nessa entrega, né, nos vendam as histórias, isso é IA, tá? Não se preocupe.
Cara, próxima notícia aqui, ô Fred, eu queria que você comentasse um pouco, eu vi lá do pessoal do Trend Watching, cara, e são duas matérias, na verdade, que a gente vai somar numa pauta só aqui, porque são dois bons exemplos vindo, é a Patagônia e a Loewe, ó, falei bonito, Como é, amigo, pra aí? Loewe, ó, foi até atrás de como falava, hein, cara. O meu amigo Yannis, joga um selo de pronúncia perfeita em francês, o I pro meu amigo Caio Camargo. Je parle l'anglais, mas je parle le français também. Então, a Patagônia e a Loewe estão trazendo oficinas de reparo para dentro dos seus negócios, de modo a conquistar novos consumidores, ou até tem a questão, né, da economia circular e tudo mais e tal. Queria que você trouxesse um pouquinho à luz esse tempo. Patagônia, que a gente esteve visitando em janeiro, foi muito bacana, exatamente porque eles botam essa questão de durabilidade do produto, querendo que você tenha pouco equipamento, mas use para a vida inteira, não precisa comprar, não é fast fashion, né? É uma outra pegada. Conta pra gente um pouquinho aqui, Alecrim. Bacana. Começando, Caio, pela Loewe, né? Aprendi contigo, Loewe. Obrigado. Pelo que eu peguei aqui no YouTube, é Loewe. Vamos embora. Loewe. Loewe. Então, começando no caso da Loewe, a Loewe é uma marca de luxo francesa, está fazendo uma primeira experiência de loja dentro de loja, então ela abriu uma loja de reparos dentro de uma outra loja no Japão. Essa loja é de uma outra marca, né? Não é marca dela. E aí isso pode ser, né, Caio, um piloto, né, uma experiência para a partir daí ter suas lojas. Imagina uma marca que vende produtos, ter uma outra, né, dentro do seu ecossistema, ampliar e ter marca, ou seja, é uma loja de serviços, na verdade, porque é para reparos, e no caso da Loewe, além de reparos, você pode aproveitar para customizar suas peças. Então ela vai unir aí 2 pontos, o ajuste, o conserto e a customização, né, cara? Então é um movimento muito interessante, para mim é um movimento que eu não tinha visto ainda, né, de você virar um negócio. Vamos aguardar, porque isso mostra como há muitos caminhos também para a moda circular, que não apenas você ter brechós, né, entre outras coisas. O segundo, meu amigo, a Patagônia, com a marca que nós somos fãs já de longa data, né, desde sempre cuidou aí dessa questão da sustentabilidade, e quando a gente visitou lá a loja deles no Brooklyn, tinha lá, se está quebrado, a gente conserta, então já tinha um espacinho dentro de loja. O que eles estão fazendo agora é aumentar isso daí com um portal de reparos online, você vai poder fazer aí seus agendamentos para fazer os reparos dos seus produtos. Eles vão ter um centro de unidade de reparo que eles chamam de URC. Está começando em Amsterdã, começa em julho. Eles estão abrindo isso também online, né, só para o mercado europeu. Então tem coisas que você vai poder mandar, né, para eles ajustarem e aí devolver, vai ter toda uma logística aí, mas é um aumento muito grande na questão da moda circular também. Já é um outro modelo, todos eles aí incentivando aquela peça ter uma vida mais prolongada, né, meu amigo Caio? Eu acho legal, Fred, que tem muito disso, né? A moda, de alguma maneira, durante muito tempo, ela ficou muito descartável, né? Usava uma roupa, usava uma bolsa, usava alguma coisa, tinha algum problema, joga fora, vai embora. Primeiro que a gente já começou esse momento do circular do tentar revender ou tentar pegar isso como parte de crédito para uma compra de outro produto também, pré-amado ou pré-usado de alguma forma tal. E quando você mostra uma marca com bem de consumo que já tem um valor um pouquinho mais alto, um ticket mais alto, e você mostra que ele tem uma certa durabilidade ou não, um zíper, uma coisa tal, você pode ainda refazer pela própria marca, não precisa levar num costureiro, nada tal, a própria marca refaz isso para você. Eu acho que são maneiras de você criar durabilidade e mais valor até pro produto em si, né, cara? Cara, e fechando o nosso Varejo Cast News dessa edição aqui, semana 32, sempre traz uma notícia um pouquinho mais animada, um pouco diferente e tal. McDonald's, também lá do Trend Watch também, McDonald's aceitando que as pessoas façam as entrevistas virtuais usando seus avatares digitais, meu amigo. Quer dizer que eu posso lá fazer uma entrevista de emprego trajado de robô cavaleiro do século 30, né, cara? Exatamente isso, cara. E isso vem muito ao encontro, né, Caio, a marca evoluir junto com seus consumidores e muito também dependendo do tipo e perfil de profissional que você quer contratar, né? Então, na hora que você faz algo parecido com isso, tá muito claro quem ele quer contratar, né? Porque aí são essas pessoas que têm como hábito, principalmente, né, Caio, a gente tem a geração, um pouco da geração Z e a futura geração Alpha, né, que por enquanto ainda tem aí uns 13 anos né, então ainda não vai trabalhar no McDonald's, mas a gente pega uma parte da geração Z, que é a pré-alfa,
O que acontece é que essas pessoas têm os seus avatares, né, nos seus jogos, nos Fortnites da vida, nos Roblox, entre outras aí, que esses jogos, todo mundo tem sua skin, né, seu avatar, e aí você permitir que essas pessoas usem esses avatares em sua entrevista de emprego, mostra também um pouquinho dessa personalidade da pessoa, né, a partir do avatar que ela tem, como também gera um conforto, uma área de conforto para essa pessoa que vai se sentir muito bem usando o seu avatar nessa entrevista. Eu achei uma sacada bem interessante do McDonald's, cara. Tem um outro valor que eu acho que é importante, se tu talvez não tenha se ligado, eu acho que você vai gostar muito dessa pegada, cara. Uma vez que eu tô fazendo uma entrevista onde todo mundo é um avatar digital, por exemplo, vamos supor que todo mundo é um avatar digital, de fato eu estou contratando a pessoa pelo talento dela, não pela aparência. A gente fala muito na contratação, julgar a aparência, como se compra, se é homem, se é mulher, qual é a cor, qual é o credo, qual que é a vestimenta, o dress code. Quando tá todo mundo no avatar, isso tá omisso, ainda mais no ambiente digital. É você fazer entrevistas com câmeras fechadas, né? O avatar tá lá. Assim, de fato, a empresa vai contratar não o robô, o cavaleiro, ela vai contratar a pessoa pelo talento, e eu acho que isso tem um adicional muito interessante pro mercado e pode ser muito bacana, além do que você falou, que eu acho que faz total justificativa. Faz sentido, meu amigo? Sensacional, Caio. Você trouxe aí essa visão que para mim é a mais importante de todas, né? Que aí você diminui aí o viés durante a contratação. É meio que o The Voice, quando você tá com a cadeira virada e tá jogando só a voz da pessoa. Exato. Né? Então, eu achei isso fantástico. Né? Obrigado por trazer essa visão aí, que eu acho que complementou muito bem, cara. Eu sou o cara do tech aqui, mas de vez em quando eu sou o touch também. É isso aí. Muito bem. E dessa forma, meu amigo, a gente encerra esta edição do Varejo Cast News dessa semana, semana 32. Muito obrigado pela sua audiência, pessoal, e a gente se vê na próxima. Valeu! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.